Quando o primeiro Jogos Mortais despontou nos cinemas em 2004, escrito e dirigido pelo ainda estreante cineasta James Wan, nem o estúdio, nem os próprios produtores poderiam imaginar o estrondoso sucesso que este faria mundo afora. Ainda mais considerada a trajetória incomum que o material havia percorrido até chegar às salas de cinema, com o diretor recém-saído da faculdade, arcando pessoalmente com os custos de produção de um curta-metragem para apresentá-lo como um esboço para grandes estúdios. Ainda que embora não seja exclusivo ou pioneiro no gênero, o primeiro Jogos Mortais foi o longa responsável por inaugurar o torture porn no cinema blockbuster, isto é, o subgênero do horror que não poupa a audiência de cenas recheadas de gore, tortura, membros expostos e sangue. Contudo, mesmo com toda a notoriedade que a franquia Jogos Mortais conseguiu conquistar ainda em seus primórdios, tal sucesso não foi o suficiente para manter viva a qualidade e o interesse por suas continuações, com os volumes a partir do quarto caindo sucessivamente de avaliações positivas e bilheteria ao redor do mundo. Tentando dar uma repaginada na franquia e reerguer o interesse do público pelos Jogos Mortais, Jigsaw, de 2016, e Espiral, de 2021, se apresentam como um soft reboot da franquia, com o primeiro retratando o passado e a evolução do sádico responsável pelos assassinatos e torturas, e este último tentando explorar novos caminhos e complicações nesse universo, fazendo claras referências ao material original, mas fugindo dos elementos mais saturados e corriqueiros da franquia, tentando dessa forma equilibrar elementos clássicos dos Jogos Mortais e os novos ares que pretendia dar ao material, honrando dessa forma o legado em que se debruça, mas não permanecendo acorrentado a este. O longa traz os elementos clássicos para um contexto mais realista, sobretudo o suspense policial, tentando criar uma profundidade e uma maior contextualização para seu enredo de tortura. Mesmo com essa mudança de ambientação e o próprio foco do roteiro, ainda assim pode ser observada a continuidade de seu elemento gore, que se tornou a marca registrada da franquia e a fez ser uma referência no gênero do horror, que mesmo não estando com uma presença tão marcante aqui, ainda se faz presente nos pontos altos do longa, e também como um artifício para o próprio desenrolar do enredo policial em que a narrativa se concentra, como as complicações de cada assassinato para a trama, bem como o medo e a angústia acerca do próximo passo do assassino, que atinge todos os personagens do núcleo principal da trama. Essa ambientação mais dramática e com maior tempo de tela para o desenvolvimento do suspense é o que diferencia fatalmente Espiral dos demais filmes da franquia Jogos Mortais, o tornando não uma continuação direta, mas um derivado. Referências ao personagem Jigsaw são feitas aos montes para se relembrar a influência deste nesse universo, como a própria Espiral, que é carregada no título e nos materiais de divulgação do longa. Mas mesmo honrando esse legado, Espiral tenta se afastar do rótulo de ser apenas um torture porn e entrega muito mais do que uma simples experiência de horror, mas um questionamento polêmico acerca da violência policial e da corrupção sistêmica nas esferas públicas. A trama acompanha o detetive Zeke Banks, interpretado por Chris Rock, e seu parceiro William Schwenk, na investigação de uma série de assassinatos que parece ter alguma relação com o mítico Jigsaw. Zeke, que é filho de um respeitado ex-comissário de polícia, é taxado como um rato e traidor dentro da corporação, por ter entregado um parceiro corrupto alguns anos antes, o que o fez preferir trabalhar sozinho em trabalhos de infiltração. Ao permanecer fiel ao sistema e entregar um de seus colegas para a justiça, Zeke se tornou um renegado dentro da polícia, e nem mesmo a intervenção de seu pai pôde salvá-lo da rejeição de seus colegas, o que o fez ser baleado e mal visto por todos ali. No presente da trama, ao investigar o que parecia ser um acidente envolvendo um mendigo nos trilhos do metrô, Zeke logo percebe que tal morte, na verdade, se trata de uma ação premeditada e direcionada contra um de seus colegas de corporação, que fora brutalmente torturado antes de encontrar seu fim derradeiro pelo veículo em alta velocidade. E o que faz questionar a verdadeira natureza e intenção dos assassinatos que ocorrem ao longo da narrativa, e a ligação com as espirais que são deixadas para trás nas cenas de crime. O desenrolar da trama segue uma fórmula padrão de filmes do gênero do suspense policial, com as forças da lei ficando à mercê da vontade e das dicas e brincadeiras que o assassino deixa para serem descobertas, o que vai fazendo com que os detetives, e sobretudo o protagonista, se envolva de forma cada vez mais pessoal com o caso, até que por fim, sua própria vida e de seus familiares se vê em perigo. Os assassinatos cometidos por William, posteriormente revelado como o verdadeiro responsável por todo o enredo, cada um ao seu bel modo, trazem consigo um elemento simbólico que remete ao passado de cada uma das vítimas, punindo-as por não terem agido de acordo com o que era correto segundo a moral do personagem, como por exemplo, o arrancar da língua de Boss, por ter mentido sob juramento inúmeras vezes no tribunal. Em virtude disso, fica inevitável a comparação com a trama de Seven, os 7 Pecados Capitais, que da mesma forma apresenta um assassino disposto a desafiar e testar os limites da lei e da própria polícia naquilo que chama de justiça.
o desfecho da relação conturbada que Zeke mantinha com seu pai, bem como a revelação da identidade do assassino, acabam levantando o grande questionamento que o filme tenta transpor, mudando essencialmente a visão que o protagonista mantinha de si próprio e de toda a corporação. Enquanto ainda investigava os primeiros assassinatos cometidos por William, Zeke demonstra sentir verdadeira fúria pelo assassino e, acima de tudo, deseja trazer o responsável à justiça para vingar a morte de seus colegas de corporação. Contudo, conforme o caso vai ficando mais complexo e mais pistas, dicas e bilhetes vão sendo deixados para o detetive, mais a mente deste vai questionando se as mortes eram de fato não merecidas. E somado a isso, ao descobrir os passados controversos, corruptos e cheios de omissões de seus colegas, o protagonista percebe que as mortes, afinal, não continham motivos banais ou sádicos, mas serviam como uma forma de punição, através da única justiça que poderia alcançar esses personagens, que se viam protegidos pela lei e pela farda. Essa dúvida acerca de qual caminho seguir e a mudança no pensamento do protagonista fica ainda mais evidente no momento em que este descobre a verdadeira identidade do assassino, com Zeke hesitando inúmeras vezes em salvar seu pai ao descobrir que o ex-comissário também havia colaborado para a desvirtuação da polícia como instituição. No fim, mesmo voltando atrás, tentando salvar Marcus e lutando contra William, o simples ato do protagonista em hesitar, agir e se ver tentado a abandonar toda a sua carreira e princípios para se juntar ao assassino e punir os membros da corporação que, em suas concepções, mereciam tal julgamento, prova que o argumento do assassino, embora levado até as últimas causas com as torturas seguidas de assassinatos, continha um ponto convincente e pertinente por si só, de que a violência e a opressividade da polícia não poderiam continuar impunes. Questionar as ações da polícia e das demais instituições do Estado não é uma exclusividade de obras cinematográficas, mas sim um processo natural em toda a sociedade humana, que contém a liberdade de expressão, e Espiral, surfando na onda dos movimentos sociais que tomaram os Estados Unidos após a morte de George Floyd e o surgimento do Black Lives Matter, tenta elucidar o problema da violência policial e da impunidade, buscando dessa forma atribuir a si próprio uma maior profundidade de enredo, utilizando um problema que marca presença no noticiário atual. A caracterização que William recebe, enquanto ainda não havia tido sua identidade revelada, por exemplo, com a utilização da cabeça de um porco e as demais aparições que o animal faz nas fitas e cenas de crime, faz uma clara referência ao fato de que o termo pig, porco, no original em inglês, é usado como uma ofensa para policiais enquanto estes exercem seu ofício. Da mesma forma, o cast de atores negros para os papéis principais do lado dos mocinhos pode ser interpretado como uma forma de lhes dar maior protagonismo no cinema, demonstrando a forte influência que os movimentos sociais exercem sobre a trama. Como é revelado em um diálogo entre o protagonista e seu ex-parceiro de investigações, o qual foi delatado por Zeke no passado, a 8ª emenda constitucional era usado a rodo pelos policiais no passado para justificar seus atos e lhes dar carta branca para agir como bem quisessem, desde a omissão de socorro até assassinatos sem qualquer justificativa. Somado a isso, o pai do próprio protagonista, que outrora havia sido um respeitado comissário de polícia e tratado como um herói no presente da trama, é desmascarado como mais um membro da casta de policiais corruptos, e que no passado, não somente se omitiu frente às ações de seus subordinados, como também as incentivou e tentou justificá-las quando foi confrontado por isso. Nas palavras de Marcus, deixar que os policiais agissem como bem entendessem e, por vezes, oprimissem a população e testemunhas, fez com que a taxa de homicídios zerasse e que o medo fosse extinto das ruas. Entretanto, o que Espiral tenta demonstrar é que o medo não foi extinto, mas transferido da criminalidade para a própria instituição policial, e que essa paz forçada tinha um custo que somente os vulneráveis conseguiam sentir, e que nada podiam fazer para se proteger, até a chegada de William, que através de seus métodos inortodoxos e além dos limites da lei, conseguiu proporcionar aos membros corruptos da polícia o medo que outrora instauraram naqueles que estavam abaixo de si. Os atos de William, que em momento algum são defendidos pela trama, servem para que, através do choque e do horror, se chame a atenção para a punição que muitas vezes não chega àqueles que a merecem, mas que de alguma forma deveria existir e chegar mesmo assim. No fim, o recuo de William e a sua perseverança em permanecer fiel aos valores que considerava corretos, o que o fez aguentar por todos os anos as provocações e insultos dentro da corporação, demonstram que há um caminho dentro da legalidade e correto para corrigir os problemas e a corrupção sistêmica dentro da instituição policial. Mas o simples fato de que um homem íntegro e moral como Zeke ter sido tentado a corrigir de forma tão brutal o problema da violência policial mostra que, escancarado ou não, há um problema no modus operandi da polícia, e mudanças se tornam mais do que necessárias para conter os abusos, a violência e a impunidade. Tentando inaugurar um novo capítulo para o universo de Jogos Mortais e se beneficiar de um título de politicamente correto, Espiral aposta no suspense policial e no questionamento das ações desses agentes para vender seu enredo, utilizando até mesmo o gore marcante da franquia,
para desenrolar essa trama, e mesmo que ao seu modo questionável, evocar alguma justiça e punição para a corrupção e os abusos de poder desses personagens. O protagonista, Zeke, acaba se tornando um grande herói e vítima, não à toa, pois, mesmo enxergando e sendo uma das maiores vítimas de toda a corrupção do sistema, este, mesmo assim, não se corrompeu e, além disso, não se permitiu recorrer a uma justiça feita com as próprias mãos, reforçando que há um outro caminho, dentro dos limites da legalidade, para levar a justiça àqueles que a merecem, pois a justiça, mesmo que tarde, pune.